para o nordeste do país. Inclusive ontem à noite tinha alerta de chuva forte para diversos estados do norte e do nordeste do país que já vêm sofrendo com a chuva. Eu vou para o Ceará falar justamente dessas fortes chuvas que atingiram o estado aí na madrugada dessa segunda-feira, né? E essa chuva forte acabou abrindo uma cratera na estrada, a CE 384, que liga a região do Cariri a Paraíba. 2 carros caíram nesse buraco aberto no trecho do município de Mauriti e 7 pessoas acabaram ficando feridas. Elas foram encaminhadas aos hospitais da região e uma delas está em estado grave e foi transferido para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Não há previsão para liberação lá da rodovia. O Ceará tem mais previsão de chuva e 8 cidades já estão em estado de emergência por conta dos estragos provocados pelos temporais. Olha a situação aqui, como é que tá aqui, ó. Ontem, ó, tava bem menos quando nós chegamos aqui, era 11 horas da manhã, 11 horas da noite. Eu não arrisquei passar, imagine agora. Aí, ó. Situação aqui, ó. Que nós estamos trabalhando em conjunto, a CE 166 que liga o município de Senador Pompeu ao município de Piquet Carneiro foi rompida, foi muita chuva na região de Milhã e também na região do distrito de Codiá e Areias. Vários açudes arrumaram, nós estamos com o distrito como Codiá isolado, nós estamos aqui todos trabalhando uma força-tarefa, montando uma estratégia de como nós iremos trabalhar. É muita situação, muito difícil. O Rio Manabuiú está de barreira a barreira, já invadindo as casas do município de Senador Pompeu. E o mais agravante, nós estamos com 2 grandes açudes públicos com imagens muito preocupantes, que é uma... Abrindo aqui depois do alto aqui da ponte, ó, o tamanho do estrago já. Aqui tá abrindo uma cratera e bem aqui tem uma rachadura zona, vai abrir bem aqui, ó, quase pegando a metade da pista aqui. O caminhão passar pesado aqui e arrebenta tudo. Cuidado aí. Pessoas ficaram feridas após 2 veículos caírem em uma cratera que foi aberta exatamente pelas fortes chuvas que atingiram também o Ceará. Rômulo Magalhães traz mais detalhes para a gente. Oi, Rômulo, boa tarde. Oi, Nelson, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Isso, Nelson, dessas 7 pessoas, 3 delas estão em estado grave, foram encaminhadas ao Hospital Regional do Cariri, que fica localizado na região sul aqui do Ceará. Como vocês podem observar aí, é um buraco imenso, né, uma cratera imensa. Os carros ficaram justamente no buraco mesmo ali, um acidente aí que inclusive surpreendeu aqui, Nelson, porque foi assim, o seguinte: eles estavam trafegando na via, né, no momento em que o asfalto cedeu, e aí eles foram juntos. Essa via, ela liga o município de Mauriti ao estado da Paraíba. Lembrando que o acesso aí nessa via ele foi interditado, está interrompido, ninguém passa, tá? Além desse registro dessa cratera aqui no Ceará, a chuva ela causou vários transtornos em outras cidades aqui também do Ceará, Nelson. Um exemplo é Senador Pompeu, que fica localizado na região do Sertão Central aqui. O município ele foi atingido pelas fortes chuvas, né?
As imagens também que vocês estão acompanhando aí exatamente são do município de Senador Pompeu. Daqui a pouco a gente vai falar de outro município, o município de Milhã. No caso de Senador Pompeu, uma correnteza, inclusive invadiu ali uma via, uma importante via lá da região. O prefeito da cidade conversou com a Band News FM Fortaleza, inclusive ele chorou ao narrar, contar um pouco da situação do município, que segundo ele é muito grave e deixou o município embaixo d'água. Lembrando que a água ela invadiu algumas residências e interditou algumas rodovias, né, como é o caso dessa que a gente está falando. Nesse momento, a imagem que você acompanha aí na sua tela é de um resgate de uma pessoa que tentou se aventurar atravessando essa correnteza que você está vendo aí nas imagens, tá? Ela foi resgatada com vida, tá? Algumas pessoas foram encaminhadas também para alguns hospitais da região. Uma pessoa segue desaparecida, que é justamente um condutor de um caminhão que se aventurou ao tentar atravessar essa correnteza. Lembrando que o prefeito ele já decretou estado de calamidade na cidade, tá? Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, até às 8h30 da manhã desta segunda-feira, foram registrados 105 milímetros de chuva na região, tá? Grandes açudes públicos de lá estão, inclusive, com risco de rompimento e ainda não há levantamentos de algum possível desabrigado ou coisa desse tipo, já que os acessos aos distritos, eles estão comprometidos, né? Inclusive, essa daí é uma das vias que dá acesso a um desses distritos. Lembrando também que o município de Milhã, a prefeitura de Milhã, ela suspendeu as aulas justamente por conta também dessas chuvas que atingiram o município. Foram 130 milímetros contabilizados na cidade, a cidade que inclusive teve a segunda maior chuva de 2023 no Ceará, registrada pela FUNSEMI, tá? E aí, gente, o governador Eumano de Freitas, ele inclusive acabou de se pronunciar nas redes sociais, disse que vai visitar presencialmente as cidades atingidas pelas chuvas aqui no Ceará e colocou à disposição, já colocou em trabalho, inclusive, equipes da Defesa Civil e também da Superintendência de Obras Públicas, nesse caso, para recuperar essa via que cedeu ali no município de Mauriti, mais precisamente na CE 384, que liga ao estado da Paraíba. Essas são as informações, Nelson, eu volto com você. Salvaram a mulher, salvaram a mulher. Graças a Deus. A mulher tá salva. A mulher tá salva. O barco acaba de ir buscar. Tá chegando, pessoal, tá chegando. A pobre. Graças a Deus, graças a Deus. Geraldinho. Aí o presidente da Câmara, Aldir, acabou de chegar para prestar ajuda. O Aldir acaba de chegar, está prestando ajuda aqui. Temporais provocam estragos no norte e no nordeste do país.
O rio Acre atingiu o nível de transbordamento e bairros inteiros da capital, Rio Branco, ficaram submersos. Em todo o estado, cerca de 32 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas. Nestas imagens é possível ver o momento em que um homem é resgatado pelo telhado da casa. No Amazonas, as chuvas intensas deixaram várias cidades alagadas. Em Manaus, esta palafita foi arrastada pela enxurrada. Neste domingo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro da Integração Regional, Valdez Góes, visitaram as áreas mais atingidas nos dois estados e prometeram recursos federais para ajudar os atingidos. Marina pregou união para o combate das mudanças climáticas. Isso é necessário um plano de prevenção dos efeitos extremos das mudanças do clima. Isso é possível em parceria governo estadual, governo municipal e governo federal. Ninguém dá conta de um problema dessa magnitude sozinho, porque as grandes regularidades naturais foram mudadas em função da mudança do clima. Em Marabá, no estado do Pará, o rio Tocantins subiu mais de 6 metros. O município decretou estado de emergência e 2.500 famílias foram atingidas pelas enchentes. No Maranhão, mais de 31 mil famílias foram afetadas pelas tempestades. Cerca de 6 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 49 cidades estão em situação de emergência. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuvas intensas nas regiões Norte e Nordeste ao longo de toda esta semana. O IMET não descarta o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e de mais alagamentos. O assunto agora é o tempo no norte do país. A região sofre com fortes chuvas desde a última quinta-feira. O ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobrevoaram Rio Branco, no Acre, nesse domingo. O governo federal já reconheceu a situação de calamidade pública da capital acreana. Os municípios de Brasileia e Epitaciolândia também foram afetados. Técnicos da Defesa Civil Nacional estão em Rio Branco auxiliando prefeitos de outras cidades a solicitarem um reconhecimento de situação de emergência e ainda apoiando na elaboração de planos de assistência e também ajuda humanitária. Depois do Acre, os ministros visitaram Manaus, no Amazonas, também afetada por fortes chuvas que têm castigado pessoas que moram em áreas de risco. No fim de semana, um temporal afetou famílias da zona leste da capital amazonense. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que 2 casas de madeira são arrastadas pela correnteza de um igarapé. Ainda não há informações sobre moradores no local. O governo do estado informou que vai reassentar famílias atingidas. Mário, meu amigo, um bom dia a você, bem-vindo aqui, você diretamente aí de Rio Branco, capital acreana. O estado do Acre é tão bonito, fantástico, também com boa parte da floresta amazônica, que está acostumada com a água. Mas essa quantidade toda aí, fazia tempo que vocês não viam, né? Acho que os problemas que você vai reportar para a gente agora aqui no Brasil, são problemas, no Bora Brasil, são problemas parecidíssimos com os que foram reportados pelo próprio Vitor Massulo, não é? Ótimo dia para você, bem-vindo aqui. Quantas pessoas desabrigadas, desalojadas, ou seja, um pouco mais desses estragos todos, esse Mário? Bom dia, Joel. Bom dia, Patrícia. Pelo menos 36 mil pessoas foram afetadas aqui no estado pela enchente do Rio Acre e também pelo transbordamento de 7 igarapés. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para chuvas intensas aqui na região, principalmente em Rio Branco. A previsão é que pode chover de 30 a 60 milímetros até as 11 horas da manhã de hoje, horário local, 1 hora, horário de Brasília, a cada 1 hora. Muita chuva para o período. E a outra informação é que nas últimas 10 horas, o nível do Rio Acre, um dos principais mananciais aqui do estado, aumentou quase 20 centímetros e agravou a situação ainda mais aqui na capital acreana. Várias regiões já estão atingidas, Joel. E Mário, muito obrigado, um abraço para você, é claro, na torcida aqui por dias melhores, viu?